Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Todos acharam, amém? Nós vamos ler a partir do verso de número 10. Nós vamos ler do verso 10 até o verso de número 18. Do verso 10 até o 18, diz assim a palavra do Senhor. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei a cumprir e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. E ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Amém. Vamos orar? Ó Senhor Deus nosso, eu te rogo nesta hora, Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um de nós, ó Deus, iluminando o nosso coração e a nossa mente, para compreender, Senhor, a Escritura Sagrada que acabamos de ler. Pai Santo, que o Senhor nos ensine, nos instrua, e faça, Senhor, que venhamos, ó Deus, a aprender a Tua verdade esta noite, pois somos, ó Deus, chamados, ó Deus, a obedecer a Tua voz, a sermos guiados, ó Deus, por Cristo, Senhor, em toda a verdade. Senhor, que o Senhor fale, Senhor, ao Teu povo, e que o Teu povo, ó Deus, ouça, Senhor, e ponha, Deus, em seu coração, aquilo, ó Deus, que o Senhor designou, Senhor, para ser realizado na nossa vida enquanto cristão. Abençoa, Senhor, a nossa congregação esta noite, Senhor, trazendo luz a todos que aqui vieram, Senhor, para compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vai chover, irmãos. Bem, amados irmãos, há algum tempo eu já venho falando para vocês, que temos lido os livros históricos, e esses livros históricos, eles trazem algumas lições para nós. O apóstolo Paulo, ele escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 15, que tudo o que foi escrito outrora, foi escrito para nosso ensino. Paulo escreve isso em Romanos capítulo 15, ele fala sobre isso, tá bom? Tudo que outrora, e ele fala da Escritura Sagrada, obviamente, que foi escrito para nosso ensino. E aí então, esta noite nós vamos pensar um pouco naquilo que Deus deseja ensinar através destas passagens, desses versos que nós acabamos de ler.
E aí eu quero relembrar vocês um pouco sobre a história, para que nós possamos entender melhor o que está havendo aqui, tá bom? Então, começando pelo que Deus realizou, salvando o seu povo lá no Egito. Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó, que conduziria os seus descendentes até a terra de Canaã, prometendo dar esta terra para eles. E aí o que acontece? Deus, depois que o seu povo está escravo no Egito, levanta Moisés para libertá-lo e conduzi-lo até essa terra de Canaã. Quando Deus faz isso por meio de Moisés, e liberta o povo, e o povo atravessa o Mar Vermelho miraculosamente, Deus então conduz eles até o Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança com eles. Deus chama Moisés e também chama Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes diante de Deus, para que eles pudessem mediar entre o povo e o Senhor. E ali Deus então entrega a sua lei e ele descreve detalhadamente tudo o que deve ser feito para que este povo que está em aliança com Deus possa agradar a Deus. E aí Deus então, ele dá mandamentos, e em Êxodo capítulo 20 nós temos os 10 mandamentos, que foi a primeira vez que Deus então escreveu nas pedras e passou estes mandamentos ao povo do Senhor. E em um desses mandamentos, Deus diz, tá bom, que Deus diz no capítulo de número 4, né, dizendo assim: não farás para ti imagem de escultura, que nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Veja o que Deus está dizendo aqui na aliança que ele estabeleceu. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aqueles que me aborrecem. Grave isso aí, tá bom? Então Deus faz isso. E ele diz também que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor e guardam os mandamentos de Deus. Ele diz assim, Deus estabelece assim. E quando Deus faz isso, então, depois do capítulo 21, Deus começa a dar diretriz a Moisés sobre o local de adoração, ou tabernáculo. Então ele dá a descrição de todos os materiais, como devem ser feitos, de que material deve ser feito, a cor dos tecidos, o desenho do tabernáculo, e ele institui toda a forma de culto ao Senhor. Também Deus diz, por meio de Moisés, e ele escreve isso também, como deveriam ser ofertas, que deveriam ser oferecidas nesse tabernáculo. Então Deus fala sobre o holocausto, que é a oferta pelo pecado. Deus fala sobre a oferta de culpa, a oferta de manjares, oferta de gratidão. E fala também de dízimos e outras ofertas que deveriam ser entregadas ali no santuário do Senhor. Então ele fala sobre tudo isso, ele estabelece tudo isso. E em uma dessas ofertas, que são as ofertas pela culpa, tá? Ou oferta de manjares, todo o cordeiro que fosse oferecido, ele deveria ser levado ao fogo, deveria ser cozido e depois queimado. E a gordura desse cordeiro deveria ser queimada por inteiro, como oferta ao Senhor pela culpa ou gratidão, tá bom? Por Deus ter abençoado. E o restante da carne era distribuída entre os sacerdotes, era a porção deles, para que eles pudessem se alimentar. Foi isso que Deus instituiu como culto ao Senhor, como culto a Deus. Aí Deus faz isso e transmite a Arão. Arão deve transmitir aos seus filhos. Quando chega em Levítico capítulo 10, 2 filhos de Arão violam os mandamentos de culto do Senhor. E aí quando eles violam os mandamentos de culto do Senhor, levando fogo estranho ao altar de Deus, Deus então, ele fulmina eles. Sai fogo de diante de Deus e mata os 2 filhos de Arão, chamados Nadab e Abiú.
Ficaram apenas outros dois, Itamar e Eleazar. Da linhagem de Itamar é que vêm os descendentes até chegar a Eli. Tá? E de Eleazar tem um outro filho chamado Finéias, que foi, no livro de Números, um sacerdote destacado, porque quando o povo transgrediu, ele se levantou e ele feriu todos aqueles que pecavam contra o Senhor, e Deus se agradou dele, e disse que a linhagem dele seria abençoada diante de Deus, por conta do zelo que ele teve em preservar o culto ao Senhor, para que o povo temesse a Deus. Aí, o povo caminha com Moisés, Moisés tropeça por ter batido na rocha, não falado a rocha, não entra na terra prometida, mas ele comissiona Josué para herdar a terra. Josué então vai com o povo, conquista a terra. Quando Josué conquista a terra, vencendo as batalhas contra os povos que estão lá, os povos da terra de Canaã, no capítulo 18, então Deus dá paz ao povo. A Josué então ergue o tabernáculo do Senhor em Siló, tá? Ele ergue o tabernáculo em Siló, e ali o povo então é chamado para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então todo Israel, dos 4 cantos daquela terra, vinha oferecer as suas ofertas e observar as festas que o Senhor tinha estabelecido como forma de culto para o seu povo. Todos caminhavam desta forma. Depois que Josué morreu, e que não havia um líder proeminente guiando o povo, então o povo começou a transgredir. Aí vem o período de Juízes, onde, por não ter ninguém governando o povo, cada um fazia o que bem lhe aprovesse, e o povo então começa a se desviar, e aí Deus então entrega o povo ao jugo de algumas outras nações, às vezes dos filisteus, às vezes dos moabitas, às vezes dos amalequitas, às vezes dos midianitas, cujo Gideão foi usado para libertar. No final do tempo dos juízes, então, o sacerdote Eli assume o cargo de sumo sacerdote. E seus filhos, Hofni e Finéias, que os nomes deles são citados no capítulo 1 de 1 Samuel, no verso de número 3, tá bom? Quando vai relatar a história de Ana, de Eucana, tá, que não tinha filhos, no verso 3, vai falar que Eucana subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde estava o tabernáculo de Deus. E estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Então, Eli era o sumo sacerdote, era o sacerdote principal, e os filhos deles eram os sacerdotes que auxiliavam, então, no oferecimento dos sacrifícios das ofertas. O que acontece, então, com esses 2? Tá? Esses 2, eles violaram os mandamentos de culto a Deus. Eles não temiam a Deus. E eles simplesmente assim desprezavam os sacrifícios e as ofertas que o povo do Senhor trazia perante o Senhor. Então, volte um pouquinho aí no capítulo 2, no verso de número 12, diz assim: capítulo 2, verso de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Observe o que a frase diz, o verso diz: assim se fazia a todo Israel que ali ia a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres,
Então lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Aí, verso de número 22, do capítulo 2. Então, até aqui, o que é que nós estamos vendo? Esses filhos de Eli eram sacerdotes, eram para ser exemplos de culto a Deus, estavam transgredindo os mandamentos de culto a Deus. Estavam se apropriando das ofertas indevidamente. Embora que as ofertas já seriam para eles, eles menosprezavam essas ofertas. Eles profanavam, tá bom? A adoração ao Senhor dessa forma. E como o próprio texto diz, todo Israel ia, e quando ia oferecer suas ofertas, eles interviam e tentavam pegar as ofertas antes mesmo de completar o sacrifício. Porque é dito no livro de Levítico, no livro de Êxodo, que as ofertas devem ser queimada toda a gordura. E depois de queimada a gordura, é que poderia ceder a porção de carne aos sacerdotes, para que eles pudessem se alimentar destas porções. E Deus diz que isso é do sacerdote. Foi Deus que garantiu isso. Mas eles nem respeitavam isso. Aí, verso 22, Deus levanta então um profeta para falar acerca dessas transgressões dos filhos de Eli. Verso 22 diz assim: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Verso 27. Veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor: não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu os escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu, eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a que eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hofni e Fineias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Amém. Aqui nós percebemos que Deus levanta alguém, obviamente um profeta, para falar com o sacerdote Eli e dar-lhe a sentença de condenação por causa do pecado dos seus filhos.
os quais ele sabia, e ele não interviu de forma mais enérgica, mais séria. Ele deveria até ter proibido os filhos deles de atuarem como sacerdotes, mas ele não fez isso. Ele deixou os filhos continuarem transgredindo e profanando o culto ao Senhor. Aí daí então nós chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, o que acontece? Samuel, que já está em certa idade, vai crescendo, sendo criado no templo do Senhor, porque Ana consagrou ele a Deus e entregou ele para ser cuidado pelos sacerdotes, para que ele fosse do Senhor e servisse ao Senhor. Deus então, chega um dado momento que chama Samuel. Eles vão se deitar, tanto Eli quanto Samuel, em seus aposentos, e o texto vai dizer que, determinada hora da noite, Deus chama por Samuel, no verso de número 4. Então o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui, e correu até Eli, achando que era Eli que estava chamando ele. Quando chegou até Eli, disse, eis-me aqui, Senhor, tu me chamaste? Ele disse, eu não te chamei, vai te deitar. Aí novamente Deus chama ele, Samuel, Samuel. Ele novamente pensa que Eli, vai de volta até Eli e pergunta se Eli tinha chamado ele. Ele disse, eu não te chamei, volta a deitar-se. Samuel volta a deitar. Deus novamente chama Samuel a terceira vez. Samuel vai, se levanta e pensa que Eli vai até Eli. Quando ele chega até Eli, Eli entendeu então que era Deus que estava chamando Samuel para falar com Samuel. Até então o texto vai dizer que Deus não havia manifestado sua palavra em visões. Nesse tempo de Juízes, Deus não levantou ninguém para sair revelando sua vontade, até que chega Samuel, que é justamente a transição do período de Juízes para o período da monarquia, quando vai ser estabelecido rei sobre Israel. E aí então, quando Eli tem ciência disso, fala e instrui ao menino Samuel, dizendo assim, vai te deitar. Se tu ouvires novamente esta voz, dizes, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel então foi se deitar, e novamente agora, no verso número 10, foi onde a gente começou a ler, tá bom? Vem o Senhor e chama outras como das outras vezes, Samuel, Samuel. E aí ele responde, fala porque o teu servo ouve. Esta expressão, fala que o teu servo ouve, esse ouve aí, tá bom? No original hebraico, quer dizer que não, ele não somente vai ouvir, mas ele vai ouvir e obedecer aquilo que Deus tenciona falar com ele. E aí então Deus fala o que vai fazer. E aí no verso 11, ele diz a Samuel, disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Essa sentença, tá bom, de tinir ambos os ouvidos, significa que será uma coisa tão horrenda, tão forte, que quando as pessoas ouvirem, vão ficar chocadas com o que ouviram. E o que Deus está prestes a fazer, é descrito no capítulo de número 4, quando o povo do Senhor é derrotado pelos filisteus. Quando o povo está em batalha contra os filisteus, eles se reúnem para pelejar contra o exército inimigo, e eles são derrotados. Aí então, Hofni e Finéias têm a ideia de levar a arca para a batalha. No próximo encontro que eles vão travar, eles vão levar a arca, porque a arca representa a presença de Deus, tá bom? E por Deus estar com eles, os outros serão derrotados, ou temerão e ficarão atônitos, serão espalhados, ou fugirão de medo, alguma coisa assim. Por que eles tencionam fazer isso? Porque eles já ouviram falar de que Deus estava no meio do seu povo, pelejando com ele desde a saída do Egito. E ninguém pôde resistir ao povo de Israel, porque Deus era com o povo. Aí então esses sacerdotes, em pecado, achavam que somente por transportar a arca do Senhor, eles lograriam êxito na batalha. Mas o que acontece é que Deus diz, tá bom, que vai julgar a casa de Eli. E aí, no verso número 12, vai dizer, naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei.
porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. E ele diz a razão, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Então, a razão pela qual Deus iria fazer algo que iria tinir os ouvidos do povo, era por conta do pecado dos filhos de Eli, e pela transgressão de Eli em não repreender eles. E o que aconteceu então? Lembra que o profeta que foi levantado disse que, como sinal disso, os 2 filhos dele morreriam no mesmo dia? Então, no capítulo 4, eles saem com a arca, e achando que vão ter vitória contra os filisteus. Os filisteus, quando ouvem falar que eles vêm com a arca, todos eles ficam atemorizados e com medo. Mas os príncipes dos filisteus exortaram aos soldados a não ficarem atemorizados e que fossem para a batalha. E que vencesse aquele que realmente Deus quisesse fosse o vencedor. E aí então, nessa batalha toda, nessa peleja toda, o exército filisteu vence e Hofni e Finéias são mortos pelo inimigo. Cumprindo então a palavra que o Senhor havia acabado de dizer, disse pelo profeta e acabou de dizer a Samuel que vai fazer. Foi isso que acontece, está descrito no capítulo 4. Não somente isso, Deus diz, que ele jurou que a casa de Eli nunca lhe seria expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E por que Deus disse isso a Samuel? Porque quando alguém peca por ignorância referente às coisas sagradas, então pode-se oferecer um sacrifício e obter perdão. Isso está escrito em Levítico capítulo 4 e 5. O pecado pela ignorância. E tem uma parte do texto lá que fala sobre pecado com ignorância concernente às coisas sagradas. As coisas sagradas significam referente a todo o ritual de culto que Deus estabeleceu que fosse feito. Então, se alguém pega da oferta indevidamente, ou se alguém come o pão da proposição, que estava na mesa da proposição no tabernáculo, ignorantemente, ele pode oferecer um sacrifício e receber o perdão. E além de ele oferecer o sacrifício, ele vai ter que restituir o quintuplo, 20% daquilo que ele pegou e pecou. Tá? Só que quando alguém peca deliberadamente, sabendo que é pecado, aí Deus não tem perdão. É morte. O juízo de Deus é morte. Tá bom? É a morte. Não tem escapatória, porque já se sabe. Então, para Hofni e Finéias, para Eli, eles eram cientes disso. Porque eles eram sacerdotes, eles estudavam os mandamentos de Deus, sabiam como deveriam ser os sacrifícios e o culto a Deus, sabia tudo que Deus designou para que fosse feito, para que Deus se agradasse de tudo que era oferecido, do culto a Deus. E aí então Deus derramaria da sua misericórdia e sua bênção sobre eles. Eles sabiam disso. E em virtude de saber, eles pecaram nisto. E aí eles estavam profanando. Profanar é desconsiderar aquilo que é sagrado diante de Deus. Tá bom? É tratar de modo irrelevante, como coisa sem importância e sem valor diante do Senhor. E este foi o mal que esses 2 sacerdotes fizeram. Aí por conta disso, então, veio a sentença do Senhor. E a sentença do Senhor foi tão forte, que não somente diz respeito a eles 2, mas o Senhor diz também que ele irá morrer. E ele morre quando ele recebe a notícia que os filhos dele morreu. Ele está sentado numa cadeira já velho, de 98 anos, cai, quebra o pescoço e acabou-se para ele. Mas Deus diz aqui também, que ele vai extirpar a descendência dele. A casa dele não existirá. Aí existe um episódio lá com Saul e Davi, quando Saul está perseguindo Davi, que Davi foge e ele chega até Aimeleque, o sacerdote,
onde esse Aimeleque guarda a espada de Golias, ele está com fome e com os seus homens, e ele então come do pão da proposição. E Saul sabe disso, e vai visitar Aimeleque. Aimeleque conta a história a ele. Aí Saul então manda matar todos os sacerdotes. Todos eles são mortos. Parece algo assim, mas o texto vai dizer depois, que assim se cumpre a profecia que Deus diz acerca dos descendentes de Eli. Só um foge, que é Abiatar. Abiatar, depois, vai ser o sumo sacerdote que vai se revoltar contra o rei Davi. O rei Davi confia no sacerdote Zadok, e o seu filho Absalão se junta com Abiatar para ir contra Davi. Percebe isso aí? Depois Abiatar é morto também, porque Deus disse que não vai ficar um só da casa dele. Às vezes vocês lembram que eu li em Êxodo, capítulo de número 20, o mandamento na lei do Senhor, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem? É muito sério, irmãos. Aí a gente percebe realmente o quanto Deus é santo e que Ele exige realmente que se viva a sua palavra do jeito que ela deve ser vivida. Para que a gente aprenda a temer ao Senhor. E isso tudo foi deixado, como eu disse para vocês, que Paulo escreveu, como ensino para nós. Para que a gente não venha incorrer no mesmo erro que estes homens incorreram. E assim vamos fazer perecer a nossa vida e a nossa família também. A nossa família também. E é isso então que Deus fala para Samuel. Samuel é a primeira vez que está ouvindo uma revelação de Deus, que Deus fala com ele. A partir de então, Deus escolhe ele para ser o juiz e o profeta daquela época. E o texto vai dizer depois que nenhuma das palavras de Samuel caíram por terra. Tudo Deus cumpriu acerca do que Deus revelara a Samuel e que Samuel profetizou para a nação de Israel. E ele começou então a juntar todo o povo para fazer realmente o propósito de Deus se estabelecer, que era a transição de juízes, do tempo dos juízes para a monarquia com o estabelecimento do rei Saul e posteriormente do rei Davi. E Samuel então fica deitado até de manhã, até abrir as portas da casa do Senhor, porque ele temia relatar a visão a Eli. Esta era a prova de Samuel, se ele ia ser aprovado ou não como profeta de Deus. Se ele ia falar a verdade mesmo, ou se ele ia esconder aquilo que Deus revelava. Então, para nós, tá bom, que somos homens de Deus, nós devemos sempre proclamar a verdade, independente de quem quer que seja. Pode ser gente da nossa família, nós temos que falar a verdade. Nós não podemos nos ocultar quanto a isso, porque mais vale agradar a Deus do que aos homens. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. E o texto fala isso. E aí, quando Samuel é despertado pela manhã, no verso 16, chama Eli a ele e diz: Samuel, meu filho. E ele responde: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te, não me encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que ele te falou. Samuel então conta tudo o que Deus disse que iria fazer. Ele ouviu e ele não poderia mais fazer coisa alguma daí por diante. Só tinha que aceitar a vontade de Deus e o juízo de Deus. E aí ele simplesmente abre sua boca e diz: é o Senhor. E esse é o Senhor, ele está escrito assim bem grande, em letras maiúsculas, assim, bem grande. É o soberano Deus, é Ele que vai fazer isso. Não tem mais escapatória para isso. Faça o que bem lhe aprouver. Ele já sabe que não tem mais como escapar do juízo de Deus. Deus irá julgar ele e a sua casa. E no desenrolar da história, se vocês lerem depois o capítulo 4, vocês vão entender como foi que tudo isso aconteceu, tá bom? E se lerem os demais livros históricos, vocês vão checar tudo que eu falei para vocês aqui neste momento, esta noite. Agora eu quero relembrar algo e quero começar a aplicar isso para nós. Isto, tá bom, que foi feito com o povo que fez uma aliança com Deus. Quando nós estamos em aliança com Deus, Deus estabelece suas exigências. E a exigência é que a gente guarde os mandamentos de Deus. Israel teria que guardar os mandamentos de Deus do jeito que Deus estabeleceu.
Se eles faltassem com isso, Deus entraria com juízo sobre a vida deles. E foi o que aconteceu quando nós acompanhamos o relato histórico de todos os livros históricos do Velho Testamento. Nós hoje, no Novo Testamento, nós também temos uma aliança. A nova e eterna aliança, ratificada pelo sangue de Cristo. E por estarmos inseridos nessa aliança, nós também devemos obedecer às exigências do nosso Senhor. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus. Nós devemos velar por nossa vida e pela vida dos nossos filhos também diante do Senhor. Nós, enquanto pais, precisamos exortar os nossos filhos a temerem a Deus, a guardarem a palavra de Deus, a considerarem a vontade do Senhor sobre suas vidas. Mas parece que hoje, tá bom, houve uma reversão disso, e agora não é mais os pais que têm autoridade, parece mais os filhos que têm autoridade sobre os pais. Eles cometem suas faltas e etc. E os pais ficam com medo dos meninos se revoltarem, alguma coisa assim, ou de cometerem algo pior, de fugir de casa, alguma coisa dessa natureza. E aí os pais ficam todos assim, e aí encontram um ensino demoníaco que existe no mundo afora aí, que fala que a gente não pode mais encostar a mão, dar uma palmada, alguma coisa parecida, ou oprimir os nossos filhos, senão eles vão ser traumatizados, algo dessa natureza. Mas a gente precisa entender que mais do que qualquer ensino humano, está o ensino do Senhor. E Deus diz, em sua palavra, que você deve usar a vara para corrigir o seu filho, livrando ele do inferno. Então você não pode temer isso não. Tá bom? Você, pai e mãe que aqui está, você tem que conversar com seus filhos e atentarem para algumas coisas e ordenarem a eles, vocês têm autoridade sobre eles. Conversem com eles, sentem-se com eles, olhem olho no olho com eles, e vocês, pela graça de Deus, vão receber de Deus assim uma porção de poder mesmo, para botar os filhos de vocês em ordem. Porque o que a gente está vendo, irmãos, é algo trágico, né? Algo trágico, muito trágico. E é assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo do jugo desigual, tá bom? Que a gente já ensinou aqui faz um bom tempo a todos. Não tenha um jovem aqui, ou qualquer adolescente dessa igreja que não já recebeu esse ensino sobre jugo desigual. Não tem nenhum. E vocês pais também já receberam isso. Aí simplesmente um jovem, ele resolve se apaixonar, e porque se apaixonam, querem ir namorar a todo custo. E os pais simplesmente abrem a mão e vai, com medo dele fazer alguma coisa, ou algo dessa natureza. Isso é a mesma coisa que Eli estava fazendo com seus filhos. Estava vendo que estava errado, e não repreendeu, e consentiu no pecado do filho, e deixa ele fazer o que bem entender. Meus irmãos, isso também aconteceram com nossa vida, com a minha vida e a vida da Ana Paula também. Houve um momento que nossa filha se apaixonou por alguém que não era crente. A gente teve que sentar com ela. Você está proibida. É pecado isso. Eu vou dizer a você, é pecado. E ensinei, é pecado isso. Você está entendendo? É pecado isso. Isso é contra Deus. Você é uma crente, então você deve viver como crente. Crente não pode fazer isso não. E não tem essa coisa, mas eu estou gostando dele. Mata esse sentimento. Vamos orar junto com você para Deus tirar você desse laço maligno. Porque isso é contra Deus. E você quer pecar contra Deus deliberadamente, você está sabendo o que é. Não é algo por ignorância, eu não sabia, e aconteceu. Não, você sabe, porque você foi ensinado a isso. E se você for ensinado a isso, você tem que obedecer. Como cristão, você tem que obedecer a palavra. A palavra ela tem que ter autoridade sobre a sua vida. E é isso que demonstra que você é um crente. É quando a palavra governa a sua vida. E ela deve governar toda a sua vida. Não é só uma coisa ou outra não, é você todinho, ela tem que governar você. Ou ela governa você ou você não é dele. E você vai sofrer o juízo dele. Por quê? Porque você está profanando ele. O nome dele está sendo profanado por sua causa.
Assim como qualquer outra coisa que alguém faça aqui, que é cristão, que sabe que é pecado e deliberadamente faz. Alguém que defrauda e sabe que defraudar é pecado e faz. Alguém que aposta em jogos de azar e sabe que isso é pecado e faz. Deliberadamente está profanando o nome do Senhor. Irmãos, e a gente precisa levar isso a sério. Muito a sério. E assim como Deus, Ele sentenciou Eli e toda a sua família à morte, à condenação, Ele também pode fazer isso conosco, se nós negligenciarmos o nosso papel de pai. E olha, irmãos, existem vários textos na palavra do Senhor, onde Deus comissiona os pais a ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Se a gente pegar o livro de Gênesis, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele aparece a Abraão, e Ele vai falar a Abraão, porque Ele disse: eu não posso esconder essas coisas de Abraão, meu amigo, porque Ele vai ensinar à casa dele os preceitos do Senhor, para que eles andem nos meus preceitos, diz assim a Abraão. Quando chegamos em Deuteronômio, nós temos um capítulo 6, onde os pais têm que sentar na mesa e ensinar seus filhos os mandamentos do Senhor e dizer para eles claramente todas as coisas. Irmãos, não é mais tempo de alisarmos, não, nós temos que falar claramente todos os desígnios do Senhor para os nossos filhos e dizer a ele assim: olha, é pecado. E se você fizer, Deus entrará com seu juízo sobre sua vida, e é capaz de Ele matar você. E não tenha medo de dizer isso não, porque Deus pode fazer isso mesmo. E a palavra dele diz isso também. Não fiquem com medo de falarem a verdade não, porque Deus, Ele vai ser aquele que vai trabalhar no coração deles, quando você realmente propor a palavra do Senhor, e a verdade de Deus ser aquela que governa a sua vida e a sua família. Meu irmão, e como é próspera a família que teme ao Senhor. Como é bem-aventurado o lar que teme ao Senhor. Como é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Sua casa é bem-aventurada, porque teme ao Senhor. Agora, se nós ficarmos e deixar, e alisar, e permanecer, e eles continuarem desse jeito, tá bom? Então você se prepare para o juízo de Deus, porque eles já estão sabendo que é pecado. E se eles deliberadamente quiserem fazer isso, então eles vão provar sobre eles o juízo de Deus. Porque Deus, Ele não torna o culpado por inocente, de forma alguma. E para vocês verem que realmente é assim na nova aliança, tá bom? No livro de Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso 26, o autor vai escrever uma exortação bem forte para os membros da nova aliança. No livro de Hebreus, capítulo 10, verso 26 em diante. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Ele está falando para crente. Ele está falando para quem conhece a verdade. E que deliberadamente vive em pecado, ou quer pecar. Decide pecar. Quer fazer o que é desagradável a Deus. Sabendo que é pecado, mas quer fazer. Isso que ele está dizendo.
tá? E aí ele diz que depois que você tem esse conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, o que vem é um horrível juízo, é fogo vingador, prestes a consumir. O que vem é isso. O que vem é isso. Então, se você não quiser experimentar isso, não peque. Não peque. Não transgrida. Não ande desse jeito. Aí ele vai trazer à memória o texto do Velho Testamento que fala que sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Para o povo que conhecia a lei, rejeitou a lei deliberadamente, Hofni e Finéias, tá bom? Pelo testemunho de 2, e haviam várias pessoas que estavam testemunhando sobre os pecados dele. Ele tinha conhecimento dos pecados deles, e não fez nada acerca disso. Então eles teriam que ser mortos. Por isso que o texto diz lá, porque Deus quer matar eles. Não quer matar simplesmente porque quer matar porque o juízo de Deus sobre quem transgride sua lei deliberadamente é a morte. Então somente isso. É como violar o sábado. Não viola os meus sábados, vocês morrerão. Se você violar o meu sábado, será morto. Quem violar o meu sábado será morto. Está na lei do Senhor isso. Então ele sabia. Então se alguém viola o sábado, estando ciente disso, é digno de morte. Então Deus quer matar ele mesmo, como quis matar eles. Imagine para nós nos tempos de hoje, o que é que você acha que Deus vai fazer conosco? Quando o quê? Quando a gente sabe que é pecado, e ele diz, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calca aos pés o Filho de Deus. Uma vez eu falei para vocês aqui, que muitos de nós não temos a noção, ou não entendemos, ou não compreendemos a grandiosidade da obra de Jesus Cristo. Você sabe que Ele deu a vida dEle para perdoar os teus pecados, os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, para nos fazer filhos de Deus, para nos fazer membros da família de Deus, para termos acesso ao rio da graça, para desfrutarmos de plenitude de alegria. Cristo deu a vida dele, levando sobre o madeiro todos os nossos pecados. Aí quando a gente resolve pecar deliberadamente, nós estamos calcando aos pés. Sabe o que é isso? É desprezando, é insultando a obra dele. Nós estamos simplesmente menosprezando tudo o que Cristo fez. Tudo o que ele fez. Ele diz também, profanando o sangue da aliança. O sangue que não é qualquer sangue, é o sangue precioso de Jesus. É o sangue único que pode limpar, purificar a nossa consciência das obras mortas. Você já imaginou isso? Aí quem realmente peca deliberadamente está profanando esse sangue. O sacrifício de Cristo. Aquilo que foi usado para purificar-nos e nos tornarmos alvos como a neve, para sermos aceitos diante de Deus. E não somente isso, para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos converter à imagem dEle. Nós simplesmente estamos profanando isso. E ele diz também que nós estamos ultrajando o Espírito da graça. Meus irmãos, ninguém pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, se não for o Espírito Santo. Ninguém. Somente Ele. E se qualquer um aqui está hoje sendo ingresso como filho de Deus, foi porque o Espírito Santo, Ele foi até você. Ele gerou nova vida em você. Ele é a luz que ilumina o seu entendimento. Ele é aquele que guia você na verdade. Aí, sabe o que você está fazendo? Você está ultrajando Ele. Porque quem convence, quem ensina é Ele. Aí se você deliberadamente resolve pecar, sabendo que Ele já ensinou a você que aquilo é pecado, você está ultrajando Ele. Sendo assim, o que vocês acham que Deus vai fazer? Ele vai enviar alguém e dizer assim, Deus lhe ama, Jesus lhe ama. Ele vai apalpar você,
Ele vai entender você. Ele vai abençoar você. Ele vai ouvir sua oração. Vai não, irmãos. O texto vai dizer, tá bom, que a ele pertence a vingança e ele vai retribuir. E que o Senhor é que vai julgar o seu povo. Então o que você está esperando é o julgamento de Deus. E a gente precisa estar ciente disso também. Nós pais devemos exortar os nossos filhos. Porque às vezes a mente deles, sabe, dispara assim para fazer coisas que não deve. Então chega em casa, um dia, 2, 3, 4, sente com seu filho. E diga aquilo que é pecado diante de Deus para ele. Ensine a ele o caminho que ele deve andar, para que ele não se desvie depois, nem fique cometendo pecado diante de Deus. Diga para ele: olhe, ficar é pecado, colar é pecado, mentir é pecado, defraudar é pecado. E se você estiver praticando essas coisas, Deus vai julgar você. E não tenha medo de dizer não, tá bom? Diga mesmo assim, olhando na face dele. Deus vai lhe julgar por isso. E ele pode ficar assim meio acanhado, ou talvez ele não tema a Deus, não se preocupe não. Um dia, Deus vai ter um encontro com ele. Entendeu? E Deus vai começar a dar sonhos e visão a ele. E vai mostrar ele caindo no abismo, sendo queimado pelo fogo, torturado por demônios. Ele vai ficar assim meio abismado, depois ele vai querer contar a você, se eu não disse, Deus está dizendo que vai fazer isso com você. Você se conserte loguinho. Porque apesar de nós dizermos essas coisas, se Deus não vier e falar com eles, eles não temem. Mas pregue, ensine e deixe o restante com Deus. Porque Deus mostra para eles. Deus não sonha as nossas meninas acerca disso. E às vezes contar, sabe o que é isso? É porque Deus vai tratar contigo. Tu se conserta logo, ou tu se conserta ou tu prova. Tu quer ficar sem um braço, sem uma mão, sem uma perna? Tu quer ficar aleijado sem andar? Tu quer ficar cega dos 2 olhos? Quer Deus me livre, pai. Então você se conserte. Rapidamente. Quando as coisas começam a apertar, eu já digo logo, olha, vai para os pés do Senhor, vai orar, tem alguma coisa aí que Deus quer tratar. Visita logo o altar do Senhor antes que seja tarde demais. Porque esse aqui não deixa passar nada. Tá bom? Ele não deixa passar coisa alguma. E sejam corajosos vocês pais. Exortem seus filhos, na verdade. Deus vai se agradar disso, tá bom? Se ele ficar remungando, não quero ir para a igreja não. Como é? Não quer ir para a igreja não? Que negócio é esse? Tu é crente, você vai para a igreja sim. Fale na face dele, você vai, debaixo de pau e pedra você vai, porque você é uma crente, você é minha filha, eu consagrei você ao Senhor, eu sou responsável por você, eu prometi diante de Deus, diante da igreja, queria ensinar você no caminho que deve andar, aí você agora quer dizer que não vai? Você vai, nem que seja debaixo de peia, mas você vai. Você vai, porque você não tem autoridade sobre sua vida não, a autoridade sobre a vida sou eu. Diga a ele, na cara dele, para ele entender isso aí. E não tema dizer isso não, porque vocês pais são responsáveis pelos filhos de vocês, antes que vocês percam eles, e é muito trágico isso. Então tenham autoridade. Agora é óbvio também, que a gente precisa falar agora um pouquinho do pai. Lembra que Eli foi negligente? Então você pai que está aqui, não seja assim não, seja você o exemplo para a sua família, de alguém que teme a Deus e quer seguir realmente o Senhor. Frequente a casa do Senhor. Não menospreze não. Participe dos estudos. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Conheça os mandamentos de Deus. Venha-se embora, porque você é o responsável por sua casa e Deus vai cobrar de você. Porque você é o cabeça do lar. É você, homem, pai, que está aqui. É você que tem que chamar sua esposa para vir, é você que tem que chamar seus filhos para vir, é você que tem que ter autoridade para isso. Agora, se por acaso você chama e a própria esposa começa a retrucar, peça logo a Deus para tratar com ela. Senhor, dê-lhe uma lição. Ô Senhor, me perdoa, que já ia entrar na minha carne, não quero não. Tá bom?
Mas as esposas devem ser auxiliadoras, devem ser aquelas mulheres sábias que edificam sua casa no Senhor. Então não tem tempo ruim não, tá bom? Não tem tempo ruim não, é para vir, para crescer, para conduzir a família no caminho do Senhor, antes que seja tarde demais. E a gente vem estar chorando, lamentando, por conta da falta de compromisso que a gente tem, já que a gente está inserido nessa nova aliança. Então lembremos destas coisas, antes que o juízo de Deus venha sobre nossa casa, nossa família. Vocês, pais, são responsáveis pelo bem-estar espiritual diante de Deus dos vossos filhos. E os filhos precisam aprender o temor do Senhor, tá bom? E conversa com eles, fuça os telefones deles, não deixa eles sozinhos não, que eles sozinhos são presa fácil para o maligno e para o mundo. Presa fácil para o maligno e para o mundo. Irmão, e é absurdo o que o mundo está fazendo aí fora. Sejam transparentes com seus filhos, e podem chegar e começar a conversar com eles a respeito da escola deles. Vocês vão ficar assombrados. Eu conversei com um jovem, ele me contou algumas coisas que acontecem na escola. De palavrão, uma coisa absurda. E vocês não pensam que ele não sabe, não, ele sabe, ele não diz na frente de vocês, mas ele sabe. E é capaz de até estar repetindo lá na escola também esses palavrões. Vocês conversem com os filhos de vocês, antes que seja tarde. Tenham uma conversa séria. Pai, chama o menino e diz, vamos conversar um para homem. Pá! Mãe, chama a filha e vamos conversar de mulher para mulher. Quero lhe dizer umas coisas aqui. Ensina a verdade à sua filha, para que ela seja uma jovem de Deus, uma princesa do Senhor, uma cheia de luz e brilho, para a glória do Deus Altíssimo. Antes que a gente venha chorar e ficar entristecido com o juízo de Deus, porque eles estão profanando a aliança do Senhor. Que Deus em Cristo possa aplicar esta palavra aos nossos corações, e que venhamos a nos arrepender do mal que estamos fazendo, sendo negligentes na educação cristã da nossa casa. Vamos orar por isso? Maravilhoso Senhor, obrigado, ó Deus Altíssimo, pela palavra que trouxeste, ó Deus, exortando ao nosso coração esta noite, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa, Senhor, constranger a todos nós, Senhor, a levarmos a sério, ó Deus, a aliança que temos contigo, ou melhor, a aliança que o Senhor tem conosco. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa, Deus, corrigir-nos, levar-nos, ó Deus, a estar trilhando, Senhor, o caminho certo, andarmos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, a Tua verdade, meu Senhor. Antes, ó Pai, que viemos a experimentar, Senhor, a justiça do Senhor, o juízo, Senhor, Teu, pois Tu, ó Pai, és o justo juiz, que não toma o inocente, ó Deus, aliás, o culpado por inocente, Pai, mas que julga retamente, Senhor, a todos nós. E eu te peço, Pai bendito, que o Senhor possa, Deus, visitar os pais e fazer, ó Deus, com que eles realmente assumam o seu papel como tutores de seus filhos e guie, ó Deus, eles na verdade do Senhor, no caminho do Senhor, e orem, ó Deus, para que o Teu Espírito, Senhor, possa trabalhar nos seus corações, a fim de que eles sejam realmente consagrados a Ti e temam o Teu nome, não profanando, Senhor, a aliança que eles têm contigo, Senhor. Abençoa, Pai, e faz, ó Deus, a Tua obra nestes corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus.